50 e poucos. Pronto, então dando prosseguimento aí a primeira etapa da live, eu vou convidar aqui o Henrique de novo, né? E a gente vai poder continuar esse papo tão rico, né? Sobre agrofloresta, transição ecológica. O Raja estava falando da visão dele de como que a gente pode prosseguir como humanidade para habitar esse planeta, né? Se só existe essa forma, se só existe essa verdade. Aí, Raja entrou, vou convidar ele aqui. Entrei. Pronto, podemos continuar agora. Você estava falando de compartilhar, de repente, produzir em larga escala para uma determinada parcela da população e a agricultura familiar localmente, né? Porque, assim, só um ponto rápido que eu acho legal é que você falou de produzir pobreza. E eu acho que esse sistema que a gente vive, além de produzir muita pobreza, muito ônus ambiental, muita entropia, né? Que é um conceito legal que o Ernest fala, entropia é o contrário da vida. Então, como você falou, vida cria mais vida, o nome dado a isso é sintropia. Na agrofloresta, quanto mais você evolui, mais você cria fertilidade. Isso é sintropia. A entropia é o contrário, é a degradação do solo, erosão do rio, enfim, perda de habitats naturais, que é o que a monocultura faz. Então, quando você fala de gerar pobreza, na minha visão é isso. Só que além da gente gerar pobreza, a gente distribui muito errado essa pobreza, né? Esse ônus ambiental. Quando se fala de justiça ambiental hoje em dia é isso. Você tem um ônus ambiental altíssimo produzido pelos países desenvolvidos e uma distribuição desigual. Quem vai sofrer mais, infelizmente, com os problemas ambientais são os mais pobres, né? São as pessoas que vivem em locais periféricos, que vão ter que começar a migrar, e aí você vê os problemas da migração muito grande, né? Países desenvolvidos que lá atrás estavam explorando, agora não querem aceitar a população que está sofrendo por causa da exploração. Então, é muito doido. Eu acho esse parêntese, assim, quando você fala em gerar pobreza, a gente distribui muito errado tudo, né? Ô, Pepe, tá me Fala. ouvindo? Tô te escutando. Então, a gente vai ter que caminhar nessa transição, entendeu? O, o, o- É preciso que a gente, exatamente o que foi perguntado aí, eu acho que um dos primeiros passos é que a gente, que a sociedade, ou que pelo menos parte da sociedade, comece a entender, compreender que esse sistema é mantido na base de mentiras. Então, assim, porque se todos nós acharmos que o que está acontecendo é normal, a gente vai aceitar e ficar somente lamentando. Então, o que está acontecendo, na minha visão, e aí a agrofloresta, na verdade, ela vem dentro de um conjunto de mudanças, eu acho, é que uma grande parte da sociedade começa a perceber que o sistema ele funciona exatamente para gerar pobreza. Então, assim, a gente Gerar precisa escassez. modificar isso na Escassez, né? base. Gerar escassez. A gente precisa mudar isso na base. Agora, por que eu não me desespero? Porque, às vezes, isso tudo pode ser muito desesperador. Tem tanta coisa para mudar e parece tão impossível mudar, tão impossível, que pode gerar um desespero. Falar, cara, já nem sei mais por onde, entendeu? Mas o que me tranquiliza, pessoalmente? O que eu acredito hoje muito é que a gente precisa primeiro, cada um de nós precisa se modificar. Cada um de nós que está participando hoje aqui desse encontro, entende? Se modificar em que sentido? Cada um de nós precisa deixar de ser um patriarca.
Entende? Cada um de nós precisa deixar de ser um produtor de miséria. Cada um de nós precisa entronizar, precisa acreditar que a gente participa de um sistema inteligente que funciona gerando riqueza, gerando mais vida. Entende? Então, se você que estiver propondo um monte de coisa legal, né? Se a sua vida é uma geradora de pobreza, de miséria, fica muito difícil você mudar, entende? Se você não se modificar, fica muito difícil as pessoas acreditarem no teu discurso. Percebe isso? Então, eu acho que não adianta a gente se desesperar, mas o que eu acho que a gente tem que primeiro é nos modificarmos. E essa questão da agrofloresta e da reconexão cada um de nós, e aí as pessoas que estão assistindo essa live, acho que estão nessa procura, cada um de nós refletir, meditar e entender aonde a gente está errando. Aonde a gente está errando como sociedade e onde a gente está errando como indivíduo. Então, no momento que cada um de nós aqui, cada uma dessas pessoas que está aqui, no momento em que cada um de nós se perceber simplesmente como um consumidor, né? Eu sou só um consumidor, né? E a gente perceber que a gente está fazendo parte dessa engrenagem sem nos modificarmos, não vai adiantar nada. A gente vai ficar fazendo live, vai ficar escrevendo livro, entende? Então, assim, qual vai ser a solução, né, lá na frente, no futuro, eu não sei. Mas eu sei o que a gente pode fazer agora. Eu sei o que a gente pode fazer agora. E eu acho que o que a gente pode fazer agora é exatamente fazer um esforço enorme para a gente começar a mexer nessa engrenagem. Aonde? Na nossa vida, na vida dos nossos amigos, na vida da nossa família, entende? Então, se você pode produzir um alimento agroflorestal, se você tem uma propriedade, eu tenho uma propriedade, você tem uma propriedade, né? A gente podia estar aqui protegendo essa propriedade com armas, né? Da melhor maneira do patriarcado, né? E cercando ela. E a gente está optando por produzir comida, né? E fazer mutirão, e chamar as pessoas, e dar o nosso depoimento, né? Então, com o nosso depoimento, mais pessoas ouvem o que a gente está falando e falam, cara, por que esses caras estão parando para produzir alimento, colocando palhada no chão? Se eu colocar 1 quilo de adubo químico ali, provavelmente eu vou produzir muito mais imediatamente. Vai ser muito mais rápido. Eu vou colher um alface muito mais rápido, né? Então, por que ele está perdendo tempo, né? Trabalho, porque dá trabalho. Você produzir matéria, você podar a árvore, você jogar aquela matéria no chão, aquilo dá muito trabalho. Então, a gente está tentando modificar isso na nossa própria cabeça, né? E chamando pessoas para participar desse processo, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está replicando o que o Ernest falou, não só no verbo, né? A gente está tentando, pelo menos, propagar isso não só em palavras, entende? Em ações, né? A gente, centenas, nesse momento, centenas, milhares de pessoas estão fazendo isso, né? Então, é um movimento. E eu acho que o que nos cabe agora é tocar esse movimento e divulgar esse movimento, não só o movimento da agrofloresta, mas eu acho que o movimento de aproximação com os povos indígenas, o movimento de reconexão de cada um de nós com a natureza, um movimento de desapego das nossas verdades absolutas, né? Eu acho que uma coisa muito importante é a gente, nesse momento, colocar tudo em xeque, porque uma civilização que está caminhando para o colapso, né? Essas verdades absolutas todas que a gente acreditou até hoje, se fossem verdades tão maravilhosas, né? Se não houvesse outro caminho, por que a gente estaria caminhando para o colapso, né? E a gente está caminhando para o colapso como civilização. Então, na verdade, é como se fosse a civilização, para mim, é como se fosse uma pessoa que eu parei de admirar, né? Então, eu acreditava naquela pessoa, eu ouvia tudo que ela me falava, os conselhos todos,
E, de repente, eu olho para aquela pessoa e falo, cara, mas essa pessoa está colapsando, né? Essa pessoa está colapsando, ela só faz mal para ela e para os outros que convivem com ela. Então, eu não vou mais ouvir o que ela está me falando. Eu não quero mais saber desses conselhos dela. Entende? Eu vou procurar os conselhos de quem? Do Krenak. Eu vou procurar os conselhos de quem? Do Ernest. Eu vou procurar conselhos de quem está falando dos budistas, dos monges budistas, né? Do Thich Nhat Hanh, entendeu? Que está falando em vida, está falando em amor, está falando em cooperação. Entende? Então, eu acho, o que vai acontecer daqui a 100 anos, se a produção agroflorestal vai ser maior que a produção monocultural, isso eu não sei. Eu não sei responder isso. Não sei. Agora, que eu posso me modificar nesse momento, que eu posso modificar quem está próximo de mim, e eu posso colher esses frutos imediatamente, né? Que eu sei que a soja, do jeito que é produzida, e a vida que a gente leva hoje é uma vida venenosa, isso eu já sei, você já sabe. Então, eu vou mudar. Então, eu quero mudar isso na minha vida, né? Então, eu não quero mais me alimentar desse veneno. Não, eu não quero mais me alimentar desse veneno. Eu não quero mais pensar dessa maneira venenosa. Eu não quero mais ser cúmplice Sim. de uma sociedade que só mata, 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 destrói, 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 destrói. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, você não quer mais isso, a sua família não quer mais isso, seus amigos não querem mais isso. Então, é isso que nos cabe. É isso que nos cabe. Né? O Krenak fala muito sobre isso. Se perguntar para o Krenak o que vai acontecer daqui a 100 anos, ele vai dizer, não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Mas o que você pode fazer, Krenak? O que eu posso fazer é isso, é o que eu estou fazendo. Né? É contando história para as pessoas, dizendo para elas como o meu povo ama o rio, como o meu povo ama a montanha, né? E tentando, através dessas histórias, né, estimular outras pessoas que só acreditavam nesse sistema criminoso, que achavam que essa era a única verdade, acordar. O que o Krenak faz é tentar acordar as pessoas para dizer, olha, isso é mentira, estão te enganando, né? Estão te enganando. Criaram um sistema em que você não é mais um cidadão, você é só um consumidor e você é infeliz, né? Você está deprimido, você toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se levantar, remédio para tudo, né? Por quê? Porque você compra, 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 compra. Você deixa de ser um cidadão e vira um consumidor, cara. É o que ele fala. Você deixa de ser um ser humano. Você deixa de ser um ser humano. Você deixa de fazer parte dessa engrenagem linda, maravilhosa, né? E aí é muito louco, porque nós que nos considerávamos a imagem e semelhança de Deus, o único ser inteligente da Terra, né? De repente somos reduzidos a nada. Somos reduzidos a nada, a um simples consumidor. Então é óbvio que isso é uma mentira. É óbvio que isso é uma mentira, isso é uma falácia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de acreditar nisso, na nossa vida, na vida de cada um de nós, entende? Para nos modificarmos, né? E aí é muito interessante, só para terminar a minha fala aqui, desculpa, até os economistas da sustentabilidade, né? São economistas, né? Eles falam isso. Se a sociedade, no momento que a sociedade se conscientizar de que está sendo enganada, ela, inclusive, como consumidora, ela modifica o produtor. No momento que a sociedade disser, eu não quero mais isso, e isso já está acontecendo de uma certa maneira, com a carne vermelha, por exemplo, no momento que a sociedade dizer, eu não quero mais isso, o produtor ele tem que se modificar. Entende? Então, o que a gente está vendo agora, nesse momento, é o império contra-atacando, né? O império contra-ataca. Então, quando a gente vê, depois de décadas de combate a incêndios e desmatamento, quando a gente vê a boiada passando, é o império contra-atacando e dizendo, não, a gente vai derrubar a floresta sim, né? Não, mas tem um monte de acordo, de tratado, a Europa não quer mais comprar a carne, não, mas a gente vai desmatar de qualquer jeito, né? É o desespero dos caras, dizendo assim, não, como assim a gente não vai destruir? Que economia é essa que a gente não destrói? Eles não sabem fazer outra coisa senão destruir. Mas a sociedade tem que pressionar, desde que a sociedade se modifique. Essa é a minha ideia. Perfeito, e sendo cidadão, né? Se cada um de nós... você até cita uma
uma passagem do Krenak que perguntam para ele, você falou desse desespero, né? Às vezes bate um desespero, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer? E aí perguntam para o Krenak, Krenak, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de comer carne vermelha? Eu tenho que compostar, fazer agrofloresta? E aí o Krenak responde, seja cidadão. Porque, primeiro de tudo, nem todo mundo precisa ser agricultor. A gente está falando aqui desse movimento. Nem todo mundo vai ter acesso a uma terra ou tem aptidão para ser agricultor. O importante é você ser cidadão. Porque quando você é cidadão, você age localmente, você tem consciência dos hábitos alimentares que você come e da cadeia que você está alimentando, né? Se for da carne vermelha, isso é importante também. Da cadeia que você está alimentando com seus hábitos alimentares. Você vai participar dos conselhos locais, enfim, você vai ser cidadão. E isso é a forma, na minha opinião agora, de você implodir o sistema. Se todo mundo começa a ser cidadão, começa a consumir de uma forma consciente, começa a conversar sobre esses temas, o sistema vai implodir. Para começar, o sistema financeiro vai implodir. E essa é uma forma que eu acho que a gente tem como mudar, assim, né? Passando para a parte otimista da live também. Então, o Krenak fala muito em consumidor. O sistema quer que a gente se reduza a consumidores, a pessoas que estão olhando para a tela o tempo todo e não estão prestando atenção no que está acontecendo em volta. A partir do momento que a gente presta atenção no que está acontecendo em volta, na desigualdade social, na miséria que o sistema está produzindo, a gente passa a ser cidadão, né? E aí é isso. Nem todo mundo precisa ser agricultor, mas é importante que a gente apoie esse movimento da agricultura sintrópica, da agricultura orgânica, consuma local, consuma das pessoas que estão perto de você, entendeu? Dá o dinheiro para a pessoa que você está vendo. Não dá o dinheiro para uma empresa que você não sabe no que ela está investindo aquele dinheiro. Para uma Bayer da vida, para uma dessas empresas gigantes, entendeu? Então, com isso, você está alimentando uma cadeia que você não sabe. Às vezes, essa super empresa está investindo o dinheiro dela na indústria armamentícia. E aí você está alimentando uma cadeia que você não quer. Mas, sem entrar também tanto nessa seara, eu acho que vale a pena a gente falar dos exemplos, né? Já que a gente está falando muito da agrofloresta, dos exemplos agroflorestais, que você já teve várias experiências, fez cursos, e eu também gostaria de citar uma dessas experiências. Queria que, de repente, você falasse um pouco da agrofloresta Ouro Fino, porque você mesmo estava falando dessa questão do êxodo rural. Então, lá, pelo que você me passou, é uma família que faz agrofloresta, né? Uma família que foge à regra. Então, se você topar comentar, como é que foi a sua experiência lá? O que você tem para compartilhar com a gente? Então, deixa eu fazer um comentário aqui. E aí é legal você ter falado da agrofloresta Ouro Fino. Essa questão da... Me permita um comentário aqui que eu acho que é legal. Essa questão da desigualdade social que você colocou, né, da distribuição de renda, né, que é fruto desse sistema, né, é um sistema que precisa da miséria para se manter. Eu hoje estava vendo a live do Mutirão Agroflorestal, né, que foi feita com o Krenak, com o Bira e a Wanawá, né, e com o pessoal do Mutirão Agroflorestal. E o Bira é um grande pajé, e a Wanawá é uma figura importantíssima. E o Bira, ele estava agradecendo, né? Eu conheço o Bira, assim, já vi ele falando isso. Ele estava agradecendo a gente, né? As pessoas da cidade que estavam dando voz para o povo e ao Wanawá, né? E porque eles estavam muito mal, né? Era uma cultura que estava se perdendo. E aí é muito bacana, porque no momento que a gente dá a voz, no momento que a gente dá a voz para o Krenak, no momento que a gente dá a voz para o Bira, a gente está permitindo com que esses caras ganhem de novo uma importância que eles estavam perdendo, porque a própria civilização ocidental estava destruindo, estava passando com um trator por cima deles. Então é muito importante que nós da cidade, né, nós da academia, demos voz para eles, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Quando a academia, quando os ricos, quando a classe média, né, abraça a ideia da agrofloresta, né, quando uma pessoa simples da roça, ou mesmo uma pessoa de comunidade, né, quando um aluno da PUC entra numa comunidade, né, na Rocinha,
no Vidigal, e um aluno da PUC, né? Nascido, criado em berço de ouro, quando entra numa comunidade dessa para plantar, aquele morador, aquela senhora que mora ali, muitas vezes veio do Nordeste, que tem uma hortinha no fundo de casa, ela olha para aquilo e fala, pô, então o que eu estou fazendo é legal, né? Porque ela tinha vergonha disso. Ela tinha vergonha disso. Então, se essas populações mais pobres, se essas pessoas mais simples, sejam da roça, do interior, seja da cidade, se essas pessoas voltarem a ter orgulho da hortinha delas, da produçãozinha que elas têm, provavelmente uma parte da alimentação delas não vai vir do agronegócio e nem vai vir do supermercado. Então, mesmo que sejam pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo, elas vão poder produzir um alimento de qualidade no quintal delas. Isso acontece nas comunidades do Rio, a gente sabe disso. Isso acontece na zona rural. Só que esse sistema ele é tão massificador, ele é tão violento, que essas pessoas muitas vezes pararam de produzir por vergonha. Porque o chique é você ter o quintal gramado. Mas se você tem um quintal cheio de bananeira e cheio de aipim, isso é casa de pobre. Isso é casa de pobre. Bonito é você ter um gramado verde. Entende? Então, se de repente um cara da roça, um cara simples, vai num sítio, né, de um cara que para ele é milionário, e tá cheio de bananeira, cheio de aipim, cheio de abóbora, o cara fala, pô, então é bacana isso que eu estou fazendo, né? Pode fazer, né? O cara falou que pode fazer, o professor da PUC falou que é bonito ter bananeira em casa, né? Então, na verdade, talvez a gente esteja falando aí de uma pequena revolução, inclusive de distribuição não de renda, né? Pode ser até renda, mas a gente está falando de redistribuição de dignidade, a gente está falando de redistribuição de alimento, porque, na verdade, essas populações elas vão voltar a produzir seu próprio alimento, ou parte do seu próprio alimento. Entende isso? Então, eu acho que a gente pode resolver, e a gente está atacando isso, né? Se você sabe muito bem disso, né? Tem vários movimentos dos alunos da PUC, né? De hortas urbanas, né? Luíde trabalhou com hortas lá no Cantagalo, com hortas em comunidades. A gente lá na PUC, quando você chega na PUC com uma muda de uma planta, a cozinheira vem falar com você, o segurança vem falar com você, né? Porque são todas pessoas do povo, muitas vieram de zonas rurais originalmente, e que quando elas percebem o professor da PUC falando sobre isso, o aluno da PUC falando sobre isso, aquilo enche eles de orgulho, porque, na verdade, eles se sentiam muito humilhados, porque o chique para essa sociedade é você ter uma casa bonita, entendeu? É ter um carro bonito. Bananeira é coisa de pobre, né? Chique é você comprar na feirinha orgânica, entendeu? Chique é você comprar no mercado, mas você produzir é coisa de pobre, é uma coisa feia. Então, volto a dizer, eu não sei se a gente vai conseguir, se a agrofloresta vai produzir mais do que a monocultura, eu não sei. Não sei nem se o Ernest sabe sobre isso. Mas eu acho que o Ernest, quando ele ensina, né, quando ele fala, ele está falando que, olha, o que me cabe agora é ensinar. O que me cabe é ensinar e dizer uma outra verdade, contar uma outra verdade para gente que, mesmo sendo gente instruída, gente que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, só existia uma verdade. Só existia uma verdade. Pô, eu já perguntei em turmas da PUC, turmas de alunos meus, né? Quantos povos indígenas vocês conhecem? Quantos povos indígenas brasileiros vocês conhecem? E eu perguntei numa turma de 20 alunos, ninguém sabia falar nenhum povo indígena, nenhum. Nem Kayapó, nada. Yanomami, nada. Nenhum. Então, assim, é um povo massificado, é uma população massificada por uma única verdade, que é a verdade do consumo, a verdade da admiração pelo império. O europeu é que é bacana, o americano é que é bacana, Nova York é que é legal, Paris é que é legal. Paris é legal pra caramba, Nova York também.
Mas, assim, a gente vive num país mega biodiverso, riquíssimo. Aí precisou vir um suíço para cá para dizer, olha, vocês estão no paraíso. Aí a gente começou a ouvir ele, né? Pô, legal. O índio estava tentando dizer há um tempão e a gente não estava ouvindo. Aí veio o suíço e falou, olha, você vive no paraíso, né? Você vive no lugar mais rico do mundo. E, tá bom, pô, que legal, obrigado. Obrigado, né? Então, eu dei essa volta toda, mas Claro. eu posso te responder. Não, O... um ponto muito A legal, ouro... só um parêntese, que você falou dessa questão da PUC, das hortas urbanas, desse movimento. Eu acho legal citar que as hortas elas criam relações também. Então, quando eu fazia horta lá na PUC, pelo NIMA, a gente fazia, né? Tinha um grupo grande, sempre passava pessoas, como você citou, da segurança, da faxina, e vinham trocar ideia, e vinham perguntar, pô, mas aquela muda lá é de quê? Ah, eu planto lá no meu quintal citronela, posso pegar? E aí você começa a produzir relações, que é a coisa mais bela, né? E essa produção de relações vai produzindo mais vida, não vida só no sentido biológico da agrofloresta, mas relações humanas também. Isso eu acho importantíssimo, como você falou. E aí, citando alguns movimentos, tem o Luigi, que está assistindo a gente, que tem a Agrofloresta do Pico, muito legal, né? Lá em Santo Aleixo. Tem no Rio Coletivos de Hortas Urbanas, tem o Horta Nossa, tem o Organicidade, que faz hortas urbanas, tem que puxa um mutirão Olho d'Água lá na Lapa. Então, pessoas que estão transformando os espaços cinzas, né, os espaços urbanos, em espaços mais verdes, e isso é importantíssimo. É isso, é isso. A Agrofloresta Ouro Fino, né, que você falou lá da Bahia, Sim. o Henrique Souza é outra história. Isso que você falou, você lembrou bem, é muito legal. Eu tive lá com o Henrique, né, em fevereiro, no Carnaval, e é uma família de agricultores do sul da Bahia. E aí é muito interessante, porque o Henrique é filho de um agricultor tradicional, na verdade, criador de vaca também e tal. E aí, quando o Henrique começa com essa história de agrofloresta, de podar árvore, jogar matéria no chão, o pai olha para ele e trata ele como se fosse um hippie maluco, né? Essa história de abraçar a árvore e tal. E hoje, o Henrique é um dos caras mais bem-sucedidos ali da região inteira. Produz um cacau de altíssima qualidade, produz açaí de altíssima qualidade. Ele e a família dele têm uma qualidade de vida muito bacana, porque a gente sabe que agricultor, né, quem vive de agricultura, é uma profissão muito ingrata, né? Porque quem ganha é o atravessador, não é o agricultor, né? E aí é muito interessante, porque o Henrique vem com esse papo maluco aí do Ernest, né? De amar a natureza, de agricultura de processos e tal, e todo mundo olha e fala, cara, você tá maluco, né? Você tá maluco, isso aí é coisa de gente da cidade, né? E aí, se você olhar a galera da agrofloresta, né? O Ernest, o Henrique, Yuri, né? Esse povo está gerando conhecimento, está gerando agricultura, produtos de muita qualidade, que tem um valor agregado, né? Então, esse cacau lá do sul da Bahia, tanto do Ernest quanto do Henrique, é um cacau de muita qualidade e agrega valor. É óbvio que ele agrega valor. Então, a, a agrofloresta em si, né, ela tem várias pontas, e então ela traz riqueza, ela recupera a autoestima desses caras, né, porque eles percebem que eles são admirados, eles percebem que eles estão indo além de simplesmente produzir um alimento, né, porque tem uma filosofia, tem uma educação, tem um conhecimento por trás daquilo. Então, essa coisa de agrofloresta recuperar a autoestima, eu vejo muito aqui com o Iago, que é o cara que me ajuda aqui, que é de uma família de agricultores local, né, aqui de Paraíba do Sul, de Membeca. E quando eu contratei ele veio para cá para ser tipo um caseiro do sítio, né? E originalmente, o que um caseiro aqui na região faz? Corta grama.
essencialmente corta grama, né? E aí, de repente, por que o Iago abandonou a agricultura? Porque ele era tomateiro e a tradição aqui na região é tomate com muito veneno, muito veneno. Então, os caras trabalham 12 horas por dia, 15 horas por dia e se envenenam. E ele é muito inteligente, ele falou, cara, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida, vou ser caseiro. Mas também não estava feliz, entendeu? Porque você pegar um agricultor e botar ele para cortar grama, é triste, é muito triste. Sim. Então, quando eu comecei a produzir, quando eu comecei a fazer agrofloresta aqui no sítio, essa ideia de agrofloresta recupera a autoestima, ele é outra pessoa hoje. Hoje ele é uma pessoa muito feliz porque ele percebeu que eu dou valor para a agricultura, que eu dou valor para a produção de alimento. E ele Travou aqui um pouquinho. Bom, vamos esperar a reconexão do Raj de novo. Como ele falou que ele leu Reconectando, na última vez ele achou bom, né? Porque às vezes a internet não propicia a gente ter a conexão na rapidez que a gente quer, né? Então a gente vai esperar. Mas eu perguntei do Raja também, para ele falar um pouco da agrofloresta Ouro Fino, porque lá é um exemplo de uma agricultura familiar que deu certo, digamos assim, que os jovens continuaram fazendo agricultura, continuaram no campo. Muitas vezes os jovens, você vê exemplo de jovens que migram para a cidade para procurar uma condição melhor de vida, né? Uma ilusão, e acabam, enfim, se degradando mais. Vamos esperar ele voltar para falar mais sobre isso. E é legal, só uma coisa que é legal comentar também, é que quando a gente fala de agrofloresta, não é que a agrofloresta não possa ser feita em larga escala. Ela pode sim, mas não foi desenvolvido, né, Raja? voltei. Você falou da. Enfim, eu dei uma volta aqui que você estava falando da recuperação da dignidade, né? Da autoestima, desculpa. Uhum. E eu acho que é super válido. É super válido. E quando você fala também, assim, às vezes eu já escutei muito falar que a agrofloresta não pode ser feita em larga escala, ela precisa ser feita por um pequeno núcleo familiar. Isso, na verdade, está mudando. O que acontece é que o maquinário, o aparato tecnológico, hoje em dia foi desenvolvido para uma agricultura de larga escala, mecanizada. Então, você tem uma mega colheitadeira, uma mega, enfim, brinquedo, como o Krenak fala, que vai compactando o solo. E esse mega maquinário, ele não é adaptado por uma realidade agroflorestal, porque uma realidade agroflorestal, muitas vezes, ela é feita em linhas, onde você não passa um tratorzão desse. Você tem um solo ali, um solo com muita matéria orgânica, um solo desagregado. Então, o maquinário vai passar, vai compactar, não combina, entendeu? Então, o que eu queria dizer também é que você tem diversos exemplos hoje em dia de pessoas que estão adaptando esse aparato tecnológico para a realidade agroflorestal, como o próprio Ernest, que você vem falando aí, desse suíço que há 30 anos comprou uma terra na Bahia super degradada, né? E hoje em dia se fala em recuperação de 16 nascentes. Então ele está produzindo água, literalmente produzindo água ali. E está sendo desenvolvido, a agrofloresta também não começou agora. Ela vem dos povos originários, mas está sendo desenvolvido uma nova realidade para a nossa realidade tropical. O solo brasileiro é um solo riquíssimo, como você falou, cheio de biodiversidade, muitas vezes cheio de matéria orgânica, né? Não em todos os locais. E não tem por que a gente importar um método agricultural lá da Europa, em que o cara precisa usar o arador para descompactar o solo que está com geada, que está com gelo. Então, assim, desenvolvendo isso faz parte da nossa realidade, olhar com os próprios olhos e desenvolver a nossa própria tecnologia também. Então, você vê, por exemplo, iniciativas como a Fazenda da Toca, que está começando a produzir alimentos em sistemas agroflorestais em larga escala, que estão tentando desenvolver esse novo maquinário. Você vê exemplos também
de outros locais. Por exemplo, eu vou até citar aqui um projeto que eu pude atuar no ano passado, que era o Projeto Polo do Vale do Paraíba do Sul. Porque aqui no Vale do Paraíba é uma cultura muito grande do gado bovino, né? Vai passando, e é o que as pessoas sabem fazer. Mas você vê muitos produtores, isso em estudos encomendados pelo próprio governo, Secretaria de São Paulo, dos produtores querendo migrar para uma outra atividade, porque nem o gado mais está dando lucro, né? As terras já estão exaustas, já estão degradadas. Só que como fazer essa migração para uma outra realidade é difícil também, né? Não se ensina, como você falou, na escola, na faculdade, muitas vezes, mas se ensina pouco, a restaurar, a fazer uma recuperação ecológica, um reflorestamento. Então, esse projeto basicamente era reunir produtores que estejam insatisfeitos com a sua realidade, que queiram migrar para sistemas agroflorestais, através de um arranjo produtivo local. O que é um arranjo produtivo local? É uma congregação ali de produtores que vão trocar tecnologia, vão trocar experiências e que vão poder ter acesso a diversas outras tecnologias para fazer essa migração de culturas. Então, é um projeto muito legal, um projeto que está indo para frente, digamos assim, que se for para frente, você vai pegar um cara que tem 30 hectares de gado bovino e vai falar, ó, eu vou aqui, vou te dar condições de financiamento específicas para você transformar 10 hectares da sua terra em sistemas agroflorestais, ou em sistemas silvipastoris, que é você mesclar gado com árvores, né? Hoje em dia você tem essa opção que também é interessante, porque você está aumentando o sequestro de carbono, né? Essa ideia de que gado é só pasto também está sendo uma ideia ultrapassada. Tem muita gente criando gado com árvore também, né? E aí, gerar condições para essas pessoas migrarem. Eu acho que isso aí é um ponto importantíssimo da nossa transição ecológica, porque, como você falou, tem gente que não sabe como fazer. E, no fundo, assim, não tem uma receita de bolo, mas se você tem organizações e uma sociedade civil engajada que cria essas condições, vamos criar uma PL agroflorestal no Vale do Paraíba do Sul. Você começa a dar capacidade para esses produtores. E aí os filhos desses produtores, de repente, eles resolvem ficar no campo, resolvem trabalhar com algo que resgate a autoestima deles, enfim. Acho que é exemplo de iniciativas que fazem parte aí da nossa transição ecológica. Voltei Também, tá me escutando, Raja? aqui. Né? E se fala muito em restauração no Brasil, né? Trazendo um pouco o papo também para uma discussão atual. O próprio Ricardo Salles, né? Muita gente do agro fala em recompensar produtores para reflorestar. Escutou, Raja? Teve uma pergunta aqui do que é a APL. A APL seria um arranjo produtivo local, né? Seria essa forma de organização, não chega a ser uma empresa, mas uma organização de vários produtores ou várias empresas que estejam empenhadas em uma determinada atividade. Nesse caso, seria uma APL agroflorestal. Então, no sul, você tem uma APL de vinho, por exemplo. No norte, você pode ter uma APL de açaí, mas isso conta com a iniciativa privada e a iniciativa estatal, né? O governo também, isso que é muito legal, as duas forças atuando juntas, né? Que eu acho que é assim que vem a mudança. Então, se precisa de um estado maior ou precisa de um estado menor, eu acho que a mudança vem através de uma maior conscientização da iniciativa privada, mas também de uma participação grande do Estado, né? Nessa mudança aí, que a gente tanto fala. E, assim, eu gostaria de tocar num ponto também, já que a gente estava falando das iniciativas, a gente falou do agro, você vê muita gente falando, a própria Tereza Cristina, ministra do Meio Ambiente, falando que para preservar no Brasil e que para restaurar, você só tem como fazer isso através da recompensação, né? Então, por exemplo, se você não recompensar um produtor por aquilo que ele mantém de floresta no seu território e por aquilo que ele pode vir a plantar, você não tem como ter preservação. Assim, eu acho já falando um pouco da minha opinião, para a gente poder
continuar. Acho um argumento um pouco radical, mas eu acho que no Brasil, quando você está falando até dessa realidade muito grande do gado, eu acho que passa também pela recompensação, né? Pela recompensa. Então você tem áreas de reserva legal e APP no seu território rural. Reserva legal, ela não pode ter sua vegetação suprimida. Então, no Sudeste, 20% do seu território, por lei, segundo o Código Florestal de 2012, não pode ser suprimido. Para as pessoas para os produtores que mantenham essa cobertura vegetal, eu acho interessantíssimo o governo e o Estado ter formas de recompensa, porque aí você está estimulando, sim, uma produção de água, muitas vezes, diversos serviços ecossistêmicos que essa floresta vai te dar. Eu acho que passa pela recompensa, né, essa ideia de restauração no Brasil, mas vai muito além disso, assim, não dá para a gente só se manter nesse ponto, né? Mas, enfim, já passei aí também das experiências que a gente estava falando. A Agrofloresta Ouro Fino, tem a do Ernest lá na Bahia, que é em Piraí do Norte. Tem uma muito legal agora que eu lembrei, que é a Marcia Hanze. Marcia Hanze, ela tem um livro até que se chama O Sítio Permacultural, que é interessantíssimo, que ela faz agrofloresta na Caatinga. Ela é uma pessoa que veio dos Estados Unidos, ou do Canadá, agora eu não me recordo. Não, desculpa, da Europa, né? Viajei. Mas ela veio fazer agrofloresta na Caatinga, então ela veio provar pra gente que é possível, sim, fazer uma forma de agricultura sustentável e regenerativa num ambiente que teoricamente é de pouca, ou teoricamente seria entendido como de pouca biodiversidade, digamos assim. Né? E ela lá no meio da Caatinga comprou terras e há 30 anos vem fazendo agrofloresta lá e resgatando o bem-estar das pessoas. Tem diversos vídeos no YouTube que são interessantíssimos sobre a Marcia Hanze. É uma agrofloresteira muito legal de citar também. Ô, Pepe, eu acho que o tempo está acabando, né? A Cláudia Eu acho que a falou gente aí. falou bastante. Mais 10 minutos. E acho que agora, sim, eu já falei bastante coisa, já aprendi muito hoje. Acho que a gente pode finalizar aí com uma mensagem livre. Fica à vontade para deixar a sua mensagem e logo após eu deixo a minha e a gente finaliza. Então, vou ser bem breve aqui para a gente não estourar nosso tempo. Só pegando uma deixa que você colocou lá atrás, quem disse que... Quem está dizendo que a agrofloresta não pode produzir alimento, né, em grande escala, é quem está produzindo alimento em grande escala através da monocultura. Então, na verdade, uma coisa que a gente comentou muito hoje, que eu acho que foi muito rico, várias dessas verdades Sim. absolutas estão sendo ditas exatamente por quem está se beneficiando desse sistema de destruição. Então, cabe a nós agora desconfiar de todas essas verdades e testar coisas novas para que isso, sim, para que essas ideias ganhem escala, né? No momento em que nós modificarmos, nós deixarmos de acreditar nessas verdades absolutas, né? As nossas ideias vão ganhar escala, né? Então, eu não me preocupo tanto com essa bola de cristal, né? Mas me preocupo, antes de tudo, com uma mudança, de fato, uma mudança de cada um de nós, né? Para que, de fato, a sociedade... Então, nós, né? Nós que temos nossas ONGs, que fazemos nossas lives, né? Eu acho que a gente precisa primeiro ganhar escala filosófica, né? Em exatamente parar de acreditar nessas super verdades, porque quem falou essas verdades, na verdade, está se beneficiando dessas verdades absolutas, inclusive de que nós somos a única espécie inteligente no planeta e, inclusive, de que nós somos superiores às demais espécies, né? Boa parte da humanidade acredita, de fato, nisso. E isso é uma mentira. Garanto a você que isso é uma mentira. Então, é isso. Totalmente.
muito mais coisa para falar, mas acho que a primeira coisa é essa, é começar a desconfiar de tudo e voltar a acreditar na vida, voltar a acreditar na vida, no amor e nesse sistema sintrópico que é o sistema do planeta. Esse é o único sistema real do planeta. É o sistema gerador de vida e não destruidor de vida. Muito bom. Muito legal. Obrigado pelo convite, Quando você adorei. fala em... De nada, prazer foi meu. Sempre um prazer conversar com você. E você falou das ideias, né? Eu acho que o Krenak ele resume muito bem nas ideias para adiar o fim do mundo, né? Quando ele fala em ideias para adiar o fim do mundo, é isso, é você adiar a queda do céu. É o que a gente pode fazer agora para não deixar, para adiar esse colapso que a gente está vivendo. De nada mais a gente está vendo que um colapso civilizatório, né? Então, crise ambiental, crise ecológica, crise econômica, como você falou, também não estou preocupado com bola de cristal, mas o que a gente pode fazer agora para evitar a queda do céu, como os Yanomami falam também, né? E aí, Agora, dentro dessa ideia para adiar o fim do mundo, agora, é o mundo como ele existe, o mundo como a gente concebeu. A gente pode conceber uma nova verdade de mundo, né? Ou então o planeta vai chegar e vai expelir a gente como uma pulguinha. Como já aconteceu com outras civilizações e outras espécies, ele vai chegar, vai se sacudir, pá, e a gente vai embora e vida que segue. Ou então, como o próprio Krenak fala, é tipo uma mãe que está ali amamentando o seu filho, o filho seria a humanidade, de repente o filho está sendo amamentado ali, de repente o filho tira a boca do peito, e é como se a Terra estivesse fazendo isso para a gente com o Covid também, né? Tipo, tirando a nossa fonte, o nosso suprimento de oxigênio, muitas vezes, tirando nossos suprimentos, os nossos recursos, dizendo acorda, você não vai viver assim para sempre, né? Então, acho que o Krenak resume muito bem nessas ideias para adiar o fim do mundo. A gente pode criar uma outra realidade, é possível, assim como a gente criou essa realidade agora, ela foi sendo criada há vários séculos atrás, o patriarcado, a opressão, o capitalismo, a gente pode criar uma outra realidade. É sim possível e a gente está vendo diversas formas de fazer isso aqui, com você também. E só para finalizar, eu acho legal também citar o Eduardo Galeano, que escreveu As Veias Abertas da América Latina, e é um cara que me inspirou muito assim nesse livro, que fala da nossa realidade aqui de latino-americano mesmo, sob a influência do imperialismo, do capitalismo europeu, dos Estados Unidos, e ele fala, numa entrevista dele, de nós, como latino-americanos brasileiros, olharmos para a realidade desses outros povos e pensarmos, será que a gente quer ser como eles? Será que a gente quer ser como os americanos que estão aí infelizes? Claro, não dá para generalizar, mas grande parte estão infelizes, estão com esse modelo de consumo desenfreado, estão com obesidade, diversos problemas. E será que a gente quer ser? Será que a gente quer realmente importar esse modelo para a nossa sociedade? E no momento a gente está sendo uma triste caricatura dessa realidade importada, né? Infelizmente a gente está sendo essa triste caricatura. Mas cabe a nós, como povo brasileiro, refletir e decidir se a gente quer ser cidadão e se a gente quer continuar com as nossas próprias verdades, nossas escolhas, ou quer continuar querendo ser que nem os outros. Acho que é isso, sim. E aí, quem quiser acompanhar depois, vamos deixar gravado aqui, né? Acho que é isso. Não estou te escutando agora. Travou agora bem na hora que o rádio foi despedir. Mas acho que é isso. Deixamos aqui nossa mensagem também de finalização. E vou salvar essa live para que quem quiser depois encaminhar ou assistir de novo, fica aqui no feed do Afluentes e, se eu não me engano, no YouTube também, né? Se o Raja puder voltar, a gente ainda finaliza aqui. Ele fala alguma coisa. Tá me escutando?
Oi, diga lá. Últimas palavras. House, house. Tô te escutando. Voltei agora. Vamos lá. Sim, Não, sim. Estamos fazendo, né? Estamos tentando. sentindo a mudança é agora. Sim. Tem que ter coragem Obrigado, Raja. de abrir. Oi, tá me ouvindo? Obrigado por esse papo. E vou finalizar aqui então. A gente pode continuar nosso papo depois, beleza? Beijo. Grande abraço, saudações. Obrigado ao Espaço também, ao Espaço Afluentes e a todo mundo que assistiu. House, house.